A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje, com a última lição desse segundo trimestre do ano 2022. A revista desse trimestre, que tem o título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Uma lição maravilhosa, nós aprendemos valores importantíssimos do Reino de Deus. A lição 13, essa última lição que vai ser estudada no dia 26 de junho de 2022, e tem por título A Verdadeira Identidade do Cristão. Então nós chegamos aqui à conclusão desse maravilhoso e longo Sermão do Monte, onde Jesus ele expôs ali as verdades espirituais dos valores do Reino de Deus, que devem ser seguidos pelos seus discípulos, obedecidos, praticados por aqueles que desejam fazer parte dele. E aqui na conclusão, o Senhor Jesus ele mostra que o seu reino ele é feito, estabelecido por atos de piedade e não somente por palavras, como o próprio apóstolo Paulo falou mais tarde, também ali à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 20. Então aqui no texto áureo, o versículo do capítulo 7 e o versículo 21 de Mateus, diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então aqui a gente já vê o antagonismo entre dizer, falar e fazer. E a gente vai ver isso ao longo da lição hoje. E aqui na verdade prática, no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu, o que se tomou conhecimento. Então aqui a gente vê o ouvir ou ler mesmo para tomar conhecimento contra aí, o antagonismo com o praticar. A gente também vai estar ao longo da lição vendo esses dois antagonismos, o falar e fazer, e praticar, com o ouvir e praticar. Então aqui na lição a gente vai estar vendo bastante a respeito disso hoje. Aqui na introdução, o autor ele diz o seguinte: Nosso Senhor, ele mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. E a gente vê que uma das evidências de que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus é justamente o testemunho da mudança no modo de viver. Como Paulo fala ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E também ali aos Romanos, no capítulo 12 e os versículos 1 e 2, Paulo fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Paulo está falando realmente do corpo, atos exteriores, do físico. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo aqui fala para que eles não estejam andando de acordo com o que o mundo anda, mas que as suas atitudes, os seus atos, eles sejam diferentes, sejam transformados de acordo com o seu entendimento, ou seja, o conhecimento que eles passaram a ter. O seu entendimento foi renovado, agora eles têm um novo conhecimento. E esse novo conhecimento gera transformação no modo de viver, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que a gente vai estar falando também aqui hoje na nossa lição. Então, quando nós somos enxertados na videira, como João fala no capítulo 15 e no versículo 5, Jesus ele diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então Jesus ele é a videira, nós somos enxertados na videira. E quando somos enxertados na videira, nós passamos a andar em espírito. E esse espírito, como Paulo fala também lá em Gálatas, e aí os irmãos já vão tomando nota desses versículos, para ter uma melhor compreensão,
Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui Paulo fala do andar em espírito. E esse que anda em espírito, ele tem nele gerado o fruto do espírito, que ele fala aqui no versículo 22. Mas o fruto do espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, esse fruto do espírito ele é gerado naquela pessoa que foi enxertada na videira, que é o Senhor Jesus, foi gerado de novo, que anda em espírito, e esse fruto do espírito, ele molda, ele transforma o nosso caráter, né, para que a nossa identidade, o nosso caráter, ele seja igual ao de Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos, ou seja, semelhantes a Cristo, porque o nosso caráter, a nossa identidade, ela é transformada para ser conforme a de Cristo. Isso a gente vai estar vendo também aqui no final da lição de hoje, a nossa identidade como a identidade de cristãos. Então, se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós seremos verdadeiramente, como o Senhor Jesus havia falado já, a gente estudou na lição 2, sal da terra e luz do mundo, os versículos 13 e 14 do capítulo 5, aqui já no Sermão do Monte. E aí nós iremos refletir Jesus para a humanidade. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas não verão a nós mesmos, mas elas verão Cristo em nós. Essa será a nossa verdadeira identidade, que é a palavra-chave da lição de hoje. Então, aqui no tópico 1, o autor ele vai falar aqui dos versículos 21 até o 23, que na leitura bíblica em classe, né, está inserido aí no capítulo 7, dos versículos 21 até o 27, finalizando aí o Sermão do Monte, também com os versículos 28 e 29. E aqui, no ponto 1, no tópico 1, ele fala da condenação dos falsos seguidores de Jesus. E o ponto 1, ele faz uma pergunta: uma fé só de palavras? Então, será que é possível eu ter uma fé baseada somente em palavras, naquilo que eu digo, naquilo que eu falo? Aí o autor diz assim: é claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera quando esta resulta de um coração transformado. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, aprovada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Salvador. Então é claro que nós devemos ter uma boa confissão de fé. Nós devemos ler, ouvir, anunciar a palavra de Deus, onde e quando for possível. Foi isso que Paulo falou para Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 2, Paulo dá esse conselho, dizendo assim: que pregues a palavra, né? Paulo conjura ele para que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina e ensino. Então aqui a gente vê que Paulo, ele insiste que Timóteo faça isso a tempo e fora de tempo, a todo momento ele esteja ali lendo a palavra, se aperfeiçoando, pregando a palavra, ouvindo a palavra. Então ele deve viver realmente o evangelho. E isso deve ser algo que ele deve falar, deve sim confessar, deve ter uma boa confissão de fé perante as pessoas. Mas acima de tudo, nós devemos guardar e ser cumpridores dessa palavra, para que nós possamos aí sim fazer parte do reino dos céus. É o que o Senhor Jesus também fala, João fala aqui em Apocalipse, na verdade. João ele diz assim, Apocalipse no capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja que nós devemos ler, ouvir, para ter o conhecimento do que tem na palavra de Deus. Devemos ler e ouvir o que Jesus falou ali no Sermão do Monte, para tomarmos conhecimento. Mas não somente isso, devemos guardar, pôr em prática esse conhecimento, para aí sim podermos fazer parte do reino dos céus. Como o Senhor Jesus disse em João no capítulo 5 e o versículo 39. Olha só o que Jesus disse. João 5,39.
examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aqui Jesus fala que nas Escrituras é onde nós cuidamos de ter a vida eterna. Devemos examiná-las, devemos sim ir atrás das Escrituras e obedecê-las, para que através dela tenhamos a vida eterna, possamos entrar no reino dos céus. Então aqui, o Senhor Jesus ele fala no versículo 21, ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, que foi o versículo da leitura do texto áureo. Então não basta apenas confessar, uma confissão mesmo até verdadeira, né? Senhor, Senhor. Não basta apenas fazer isso, falar diante das pessoas. Tem que fazer também a vontade de Deus, tem que cumprir a palavra de Deus. Aí aqui a gente vê, ele diz, né? Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem que ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Salvador. Então a gente vê que Jesus ele não se importa somente com o que a gente diz, mas principalmente com o que a gente fala. Até porque tem pessoas que falam do Senhor Jesus, mas não conhecem de verdade. Olha só o que tem em Mateus no capítulo 15 e no versículo 8. Mateus 15, 8 diz, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então veja que a pessoa ela pode confessar, falar do Senhor Jesus, honrá-lo com os lábios, mas não conhecê-lo. O seu pensamento está distante do Senhor Jesus. Então o que ele se interessa mesmo, na verdade, é por aquilo que nós pomos em prática, aquilo que nós fazemos e como fazemos, porque também importa, claro aí, a motivação do coração. Como a gente vai ver aqui no decorrer do tópico 1, né? Existem pessoas que praticam atos em nome de Jesus, mas, na verdade, elas vivem na prática da iniquidade, do pecado. Como está aqui no versículo 22, elas praticam os atos. Mas no versículo 23, o Senhor mostra que, na verdade, eles estão na prática da iniquidade. E aí o Senhor Jesus vai dizer para eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Está aqui no versículo 23 da leitura bíblica em classe. Então, meus amados irmãos, aqui no ponto 2, dando continuidade, o autor fala dos milagres, que os milagres não transformam o caráter. Aqui em referência ao versículo 22 do capítulo 7, onde diz o seguinte, muitos dirão naquele dia, em que ele faz referência ao juízo final, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, fizeram isso em nome de Jesus, as profecias. E em teu nome não expulsamos demônios? Também no nome de Jesus expulsaram demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí fizeram muitas maravilhas em nome do Senhor. Aí o autor diz, infelizmente muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Isso é bem verdade, a gente deve tomar muito cuidado, porque nem todos que usam o nome do Senhor, nem todos que fazem obras em nome do Senhor e aparentemente são cristãos, são verdadeiramente servos de Deus. A gente viu, né, isso na aula passada. Só que muitos costumam associar as pessoas que fazem maravilhas, que fazem milagres, que adivinham o futuro, fazendo isso aí em nome de Deus, a gente associa isso, muitas pessoas associam isso com a presença de Deus, com o fato de ter Deus na sua vida, por isso que eles fazem essas obras. Mas Jesus mostra aqui no versículo 22 e no 23 que não é bem assim. Não basta apenas praticar esses fenômenos sobrenaturais, como ele mostra aqui, profecias, expulsar demônios, realizar maravilhas, para que seja alguém que conhece a Cristo, que tem intimidade com Cristo. Até porque esses fenômenos aí sobrenaturais, eles devem ser analisados, devem ser julgados por nós. Como João fala em 1 João, no capítulo 4 e versículo 1, ele diz assim, ó, amados, não creiais em todo espírito,
Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então a gente vê que nós devemos julgar esses fenômenos sobrenaturais que acontecem dentro da igreja com muita cautela. É bem verdade que Deus, sim, ele faz milagres. O Senhor Jesus operou muitos milagres, muitas maravilhas, e disse que nós operaríamos também, e até maiores. Mas devemos ter cuidado, porque eles podem vir de diversas fontes. Pode vir do ser humano, pode vir dos demônios, do diabo. A gente vê que Satanás e os seus demônios, eles têm sim um poder limitado, um poder que está debaixo da permissão de Deus, mas que é, por muitas das vezes, maior até do que o nosso poder, do que nós, como seres humanos, sozinhos podemos fazer. Então existe sim essa fonte, o homem, o diabo e seus demônios, e o poder de Deus, que é o poder ilimitado, onde é todo poderoso, que realiza sim milagres e maravilhas em nosso meio. Mas devemos julgar se realmente esses espíritos que estão realizando essas obras, essas profecias, são realmente da parte de Deus, para que não sejamos enganados por esses falsos profetas que às vezes se dizem ser do Senhor, mas não o são. E aqui o autor diz, aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome, não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então as coisas que nós fazemos para que os outros vejam em nome de Jesus não são prova de que nós conhecemos e temos intimidade com o Senhor. Então a gente vê aqui que essas obras do versículo 22, eles falando aqui, né, muitos dirão naquele dia, aquele falando com respeito ao juízo final. Então ele diz, Senhor, Senhor, não fizemos isso, não fizemos isso, não fizemos isso. Então esse fazer, essas obras que eles praticam, elas vêm como justificativa ao fato do Senhor Jesus ter falado no versículo anterior que não basta apenas dizer Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do Pai. Então aqui eles pensavam, essa resposta que eles dão aqui ao Senhor, né? Essa argumentação que eles utilizam é uma tentativa de justificar que estavam fazendo a vontade de Deus. Mas eles não entendiam ali o que é realmente a vontade de Deus. Isso, claro, estamos falando de uma coisa futura, lá naquele dia, no juízo final. Então, eles tentam justificar, só que aqui no versículo 23, o Senhor diz, então eu lhes direi. Aí no final ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que eles realmente faziam, o que eles realmente praticavam, era iniquidade, pecado, a prática do pecado. Então, aqui a gente vê Jesus ele se referindo, aqui como a gente na aula passada, aos falsos profetas e também a falsos discípulos que estão no meio da igreja, praticando essas obras, dizendo-se em nome de Jesus, mas na verdade não fazem a vontade verdadeira de Deus. Como a gente vai ver daqui a pouco no ponto 3, qual é essa vontade verdadeira. Aí o autor finaliza aqui o ponto 2 dizendo, do tópico 1, sejamos, pois, cuidadosos quanto aos movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. A gente vê lá em João, no capítulo 10 e o versículo 14, olha só o que o Senhor Jesus diz. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então ele deixa claro que ele conhece as suas ovelhas e elas também o conhecem. E olha o recado que o Senhor Jesus dá para essas pessoas no versículo 23. Ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci. Então existem aquelas pessoas que se vestem de ovelhas, como a gente viu na lição passada a respeito dos falsos profetas, mas que por dentro são lobos devoradores. Está no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. Então Jesus, ele vai responder a esses falsos discípulos que nunca os conheceu, até porque eles nunca entraram pela porta estreita. Como a gente viu na aula passada, existem duas portas. Eles nunca entraram pela porta estreita. E essa porta estreita está aqui em João no capítulo 10, versículo 9. Jesus faz uma metáfora e diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará e sairá
e achará pastagens. Então ele faz essa metáfora mostrando que ele é a porta. Eles não entraram por essa porta que é Jesus. Então ele diz aí no versículo 20, como a gente viu na lição passada, que a árvore, né, ela se conhecerá pelos frutos. Se uma árvore ela é boa, ela produzirá frutos bons e não pode produzir frutos maus. Mas se uma árvore é má, ela produzirá frutos maus e não pode produzir frutos bons. O Senhor Jesus já alertou os seus discípulos e disse que através dos frutos nós conheceremos aqueles que são e que não fazem parte do reino dele. Então aqui o único que pode nos moldar para que nós tenhamos a identidade de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Então os falsos profetas que não têm o Espírito Santo de Deus, que não têm o Espírito de Deus em suas vidas, eles não têm como moldar o seu caráter, eles não têm como ser iguais ali a Cristo, semelhantes a Cristo, o seu caráter moldado para que seja como o caráter de Cristo, uma identidade de cristão, e assim nós podemos fazer separação deles. Eles não têm o fruto do Espírito em suas vidas. Então essas pessoas realizam milagres, profetizam, fazem maravilhas, mas não têm o fruto do Espírito Santo em suas vidas, moldando o seu caráter para que ele faça realmente a vontade de Deus. Então aqui, irmãos, o que nós devemos entender é que a graça do Senhor, ela leva o homem para os céus sem os milagres. Mas os milagres, eles não podem levar o homem para os céus sem a graça de Deus. Então é isso que a gente deve ficar com essas palavras. Não se admirar com qualquer coisa que nós vemos por aí pensar que é da parte de Deus. Então aqui no terceiro ponto do tópico 1, fazendo a vontade do Pai. Aí o autor diz assim, fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Nesse sentido, todos que querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Então a gente vê que a vontade de Deus, ela que o Senhor Jesus fala aqui no versículo 21, né, aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade de Deus é e sempre foi a santificação do seu povo. Lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 1, Deus ele diz, eu sou santo para o povo de Israel, sedes também santos. Aí Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz, conforme estava lá em Levítico também Deus dizendo para o povo de Israel, eu sede santos, porque eu, Senhor, também sou santo. Então você vê que essa ordenança de santidade, de fugir do pecado, fugir da prática do pecado, é uma ordenança para o povo de Israel e também uma ordenança para a igreja. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Paulo fala a respeito disso em 1 Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e os versículos 3 a 5, que diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, ou seja, do desejo, como gentios, que não conhecem a Deus. Então essa é a vontade de Deus para nós, fugirmos da prática do pecado, se santificarmos, porque agora temos conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então Jesus ele faz diversos ensinamentos aqui no Sermão do Monte, ensinamentos práticos, para que nós possamos buscar a santificação, ter uma justiça superior, como ele havia falado lá em Mateus no capítulo 5 e o versículo 20, uma justiça excelente, superior, que viria através dele, porque somos justificados por ele, e aí sim nos aproximarmos mais de Deus e sermos mais santos. Então, seguindo a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos do Senhor, buscamos aí a santificação. E não basta, meus irmãos, apenas dizer, né, que nós somos de Deus. Na verdade, nós temos que fazer a vontade de Deus. Como Jesus disse, não basta apenas, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, não vivemos de palavras, vivemos de atitudes. Por isso que lá no juízo final o Senhor vai dizer para muitos, nunca vos conheci.
porque eles nunca tiveram uma intimidade verdadeira com o Senhor. Mas também vimos aqui, que é bem verdade, que não é o que fazemos em nome do Senhor que vai nos credenciar a entrar no reino dos céus, que vai nos salvar. Aqui no versículo 22 eles mostraram, né? Em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Aí muitos vão dizer, eu preguei em teu nome, em almas para o teu reino. Mas não é isso que nos credencia a sermos salvos. O que nos salva, na verdade, é confessar e crer no Senhor Jesus. É a graça do Senhor. Está lá em Romanos, no capítulo 10, e os versículos 9 e 10, é bem claro, quando Paulo ele diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar e acreditar. É isso que nos salva, é a graça de Deus que nos salva. Visto que com a boca se crê para a justiça, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é isso que nos salva, não aquilo que nós fazemos para o Senhor. Isso não salva ninguém. Mas o que a gente deve entender, meus amados, é que no processo da salvação existe o aspecto diário, progressivo, que é o aspecto da santificação. E nesse aspecto, nós entendemos que devemos, como eu falei já, fugir da prática do pecado. Deus ele requer santificação do seu povo, até porque aquele que nasceu de novo, aquele que iniciou o processo da salvação, ele não vive na prática do pecado. Ele tem aversão ao pecado. Como 1 João capítulo 3, versículo 9 diz, qualquer que é nascido de Deus, ou seja, aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nasceu de novo, tem aversão ao pecado, não vive praticando o pecado, se santifica. E aí muitos pensam que por levantar a mão e dizer que aceitou a Jesus, por fazer obras em nome de Jesus, vão alcançar a salvação, vão entrar no reino dos céus. Só que eles estão vivendo, na verdade, na prática do pecado, numa prática de iniquidade, numa vida de pecado, apoiando a prática do pecado. E aí é onde o Senhor Jesus vai dizer, lá naquele dia, no juízo final para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Aqui o autor finaliza o ponto 3 dizendo, é a vontade do Pai que o Espírito Santo produz o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Então o cristão, como já vimos, ele não é conhecido por aquilo que ele diz ou por aquilo que ele faz, mas pela sua obediência à palavra de Deus. E assim ele vai andar em espírito. E o fruto do Espírito que é gerado nele vai transformar o seu caráter para que ele seja conforme o Senhor Jesus. E aí a sua identidade vai ser Jesus. Ele vai ficar mais parecido com Jesus. Veja que os atributos ali do fruto do Espírito são os atributos comunicáveis de Deus. São os atributos que ele compartilhou conosco. Não os teremos em forma perfeita. Mas no momento em que o fruto do Espírito é gerado em nós, aqueles frutos, né? Aquele fruto, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, a longanimidade, tudo isso é gerado em nós. Então passamos a parecer com Jesus através disso. Então passando aqui para o tópico 2, em que estamos alicerçados? O autor faz a seguinte pergunta. No ponto 1, o alicerce pelo ouvir. Aqui no tópico 2 nós vamos tratar agora dos versículos 24 até o versículo 27. E o autor diz assim, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. É como ele diz aqui no versículo 24. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Então veja só, o versículo 24 diz assim, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui a gente tem diversos elementos para analisar.
né? Então, o primeiro passo para ser discípulo de Cristo é escutar, ler, guardar as suas palavras. Como a gente já viu aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Nós devemos ter o conhecimento de Deus, que vem através do ouvir, de ler a palavra, e devemos guardá-las, ou seja, praticá-las, para que possamos ser discípulos de Cristo. Então, ele faz questão de ensinar no seu evangelho, começando aqui no Sermão do Monte e outros ensinamentos que tem ao longo dos evangelhos, a vontade do Pai, a vontade de Deus. E ele ordena aos seus discípulos que levem esses ensinamentos a todo mundo, para que todos saibam qual a vontade do Pai. Até porque só serão salvos aqueles que fizerem a vontade de Deus, que seguirem os ensinamentos de Jesus. Então, através da grande comissão, Mateus 28 e os versículos 19 e 20, Jesus ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus diz que eles devem ensinar as coisas que ele ensinou para que eles guardem essas palavras, para que eles cumpram essas palavras em suas vidas, porque só assim eles serão verdadeiros discípulos de Cristo e alcançarão a salvação. Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, só poderão ser discípulos de Cristo, só poderão fazer parte do reino de Deus aqueles que tomarem conhecimento da palavra, aqueles que ouvirem, aqueles que lerem, para poder sim ter a fé e guardar essa palavra e botá-la em prática. Então, guardando a palavra de Deus no nosso coração, nós faremos a vontade do Pai. Como nós vemos o salmista no Salmo 119, versículo 11. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. Com qual propósito? Para não pecar contra ti. Então esse é o propósito de guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra ele. Para isso devemos escutar, ouvir, estudar, ter conhecimento, ler a palavra de Deus. Então o conhecimento ele vem a partir do ouvir a sua palavra. Tomando conhecimento da palavra, nós aí sim passaremos a ser discípulos de Cristo. Por isso que ele começa dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então aqui, o autor ainda diz assim: assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse, o Senhor Jesus. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Então aqui no versículo 24, quando Jesus fala, né, que edificou a sua casa sobre a rocha, quando ele fala de casa, ele está se referindo à nossa vida espiritual. E quando ele fala de rocha, está se relacionando ali a si mesmo, falando dele mesmo. Então aqui o ensino é que a nossa vida, ela deve estar vinculada, edificada, envolta no Senhor Jesus Cristo. A nossa vida espiritual deve ter como alicerce o Senhor Jesus. Aqui tem alguns versículos como referência a esse versículo aqui, 24, do capítulo 7 de Mateus. 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 11, Paulo diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui ele fala que o fundamento é Jesus Cristo. A pedra fundamental ali para a edificação é o Senhor Jesus. Também em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 4, Paulo diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mais uma vez falando aqui, né, de Jesus Cristo como sendo uma pedra, como sendo uma rocha, né, que é a palavra utilizada aqui pelo Senhor Jesus. Também em Salmos, Salmo 28 e o versículo 1, o salmista diz assim: a ti clamarei ao Senhor,
rocha minha. Então aqui nós mais uma passagem em Isaías, aqui uma última referência, Isaías capítulo 26, versículo 4. Isaías diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então Deus, Ele é a nossa rocha sobre quem nós edificamos a nossa vida espiritual. Esse é o Senhor Jesus. Aqui no ponto 2, a importância do bom alicerce. O autor diz assim: quem edifica na rocha está afirmado para suportar os reveses da vida, as adversidades. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Então a gente vê aqui, meus irmãos, nos versículos 25 e no versículo 27, versículo 25 e 27, nós vemos as adversidades que vêm contra a casa que foi edificada. Aqui o Senhor Jesus comparando o homem prudente e o homem insensato. Aí veja só no versículo 25 o que vem sobre a casa do homem prudente. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Aí no versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Portanto, as adversidades que vêm sobre o homem prudente e o homem insensato são as mesmas. Então a diferença está no resultado, que está relacionado, claro, aí ao fundamento dessa casa. Olha só o do homem prudente. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então o resultado, não caiu, estava edificada sobre a rocha. Rocha indicando algo estável. E a outra, caiu, e foi a sua queda grande. E foi grande a sua queda. Por quê? Porque estava edificada sobre a areia, que indica instabilidade. Na verdade, não há ali um fundamento. Então, muitas pessoas reclamam que as adversidades que vêm sobre a sua vida são maiores do que elas podem suportar. Mas Deus, de modo algum, permite que isso aconteça. Além disso, na verdade, para aqueles que cumprem a sua palavra, que seguem os ensinamentos do Senhor Jesus que foi dado, é garantido para eles ali o escape para que eles possam suportar. 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, todos podem suportar, não foi algo sobrenatural. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então ninguém está sujeito a uma adversidade maior do que o que ele pode suportar. E se seguir a palavra de Deus, irá ter o escape, para que não venha cair ali nessas adversidades, nessas tribulações, nessas provações. Então aqui no ponto 3 do tópico 2, para finalizar o tópico 2, o autor ele fala da relevância do praticar. Aí ele diz: escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Então, tendo ouvido, escutado, conhecido tudo que o Senhor Jesus falou ali no Sermão do Monte, agora nós devemos praticar, devemos colocar em prática. E esses dois aspectos, ouvir e praticar, eles devem sempre andar juntos. Tiago também fala disso, em Tiago no capítulo 1, os versículos 22 ao 25, Tiago diz o seguinte, Tiago 1, do 22 ao 25: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvindo da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de como era. Então ela olha ali, ele olha ali diante do espelho, diante da palavra de Deus, e se conhece. Mas ali ele só fala naquele momento a respeito disso e depois se esquece de quem ele é.
Então ele se identifica quando ele ouve a palavra de Deus, mas depois, como ele não está cumprindo, não está colocando em prática, ele deixa para lá, não vive a palavra de verdade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós devemos entender que não basta apenas ouvir, devemos praticar. O ouvir e o praticar, eles devem caminhar juntos. Aí o autor diz, percebemos dois tipos de pessoas nessa seção bíblica em estudo, o prudente e o insensato. Né? Como o Senhor Jesus fala, que ele vai comparar o homem prudente àquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e o homem insensato, ele compara com aquele que edificou a sua casa sobre a areia. O homem insensato é aquele que ouve e não pratica, que não cumpre a palavra de Deus. Aqui o autor ele mostra que o homem prudente, no grego pronimos, significa sábio, inteligente, aquele que cumpre a palavra de Deus, e o homem insensato, do grego moros. Como a gente já viu, até o Senhor Jesus falou antes, que nós não devemos chamar os nossos irmãos assim de moros. Você vê como é uma palavra até pesada, porque aquele que chamar o seu irmão de moros, esse será réu do fogo do inferno. Então, moro significa ímpio, significa alguém insensato, realmente um incrédulo, Por isso não devemos chamar os nossos irmãos dessa forma. Aqui o Senhor Jesus compara, para você ver como é pesado, a pessoa que não cumpre a palavra de Deus com isso. Porque é aquela pessoa que despreza a palavra. Ele conhece a palavra, ele ouviu a palavra, mas ele não a cumpre. Ele despreza o conhecimento da palavra de Deus. Vê como é pesado realmente a pessoa que age dessa forma. Ele peca deliberadamente contra a palavra de Deus. Então aqui a gente compara o homem prudente com o homem insensato. E a gente vê nos versículos do 24 até o 27, aqui um paralelo entre eles dois, que o homem prudente ele escuta as palavras do Senhor. E o homem insensato também escuta. Ou seja, os dois têm conhecimento da palavra de Deus. Isso daí eles têm igual. As adversidades que vêm sobre o homem prudente também são as mesmas adversidades que vêm sobre o homem insensato. Todos dois passam por dificuldades, todos dois têm adversidades que vêm de todos os lados. A chuva, os rios, os ventos, que pegam ali englobam toda a casa, toda a vida deles dois. E aqui, o que é então que tem de diferente para que o resultado seja diferente? É que o homem prudente ele obedece, ele pratica as palavras que o Senhor Jesus ensinou. Ele ouve e pratica, coloca em prática, ele investe no fundamento, que é a rocha, que é Cristo. Ele não pensa somente na casa, ele pensa no fundamento, na base, para que não se abale. Já o homem insensato, ele desobedece, ele não cumpre as palavras que ele tomou conhecimento do Senhor Jesus. Ele não investe no fundamento. A casa é até bonita. Ele sabe, ele tem conhecimento, ele prega a palavra, ele sabe falar. A casa é bonita. Mas o fundamento que as pessoas não veem não existe. É sobre areia. Não tem fundamento. Então muitas pessoas têm aparências, mas não têm fundamento em suas casas. Esse é o homem insensato. Então o resultado, o homem prudente, vem as adversidades e ele não cai, ele tem uma crença inabalável. Já o homem insensato, em relação ao homem prudente, vem as adversidades e a queda ela é inevitável e catastrófica. Ele não tem base, ele não tem fundamento. Então essa é a comparação. Agora no tópico 3, finalizando aqui a nossa lição de hoje, no ponto 1, no tópico 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Ponto 1, Jesus, nosso maior pregador. O autor diz assim, os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus, que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida.
Então veja que muitas pessoas, aquelas pessoas que não aceitam o evangelho do Senhor Jesus como um todo, elas olham para o Sermão do Monte, que palavras bonitas, que palavras com valores morais, né, cheias de amor. E elas olham para aquilo ali como se fosse algo bom, realmente é algo bom, mas elas não cumprem. E ali elas aceitam somente uma parte, mas outras não. Isso daqui eu concordo, mas isso daqui eu já não concordo. E elas não cumprem a palavra de Deus na sua totalidade. E na verdade o que o Senhor Jesus tinha como objetivo ao trazer essas palavras, a gente vê que antes do Sermão do Monte ele fala disso, em Mateus no capítulo 4 e o versículo 17, ele diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então veja que para entrar no reino dos céus é necessário ter arrependimento. É necessário, como ele falou lá em João, para Nicodemos, que chegou ali para ele no versículo 3 do capítulo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele ainda diz: não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário se arrepender, se converter, nascer de novo, para que possa entrar no reino dos céus, para que possa entrar no reino de Deus. Então a gente vê aqui que esses ensinamentos de Cristo, em toda a sua palavra, eles devem ser acatados para que possamos entrar verdadeiramente no reino de Deus. Os seus discípulos deram continuidade lá em Atos, no capítulo 3, versículo 19. Olha o que Pedro diz no seu discurso: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então é necessário arrependimento, é necessária a conversão. Não basta apenas achar bonito aquilo que o Senhor Jesus falou, concordar com as coisas e com outras não. É necessário acatar toda a palavra de Deus, se arrepender dos pecados, buscar a santificação, para que possa verdadeiramente entrar no reino dos céus. E a gente vê aqui que Jesus, tanto ele falava como ele fazia, ele colocava em prática, tornando-se assim então o nosso maior exemplo, para que nós possamos seguir e rumo ao reino dos céus. Devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. João fala disso, 1 João, no capítulo 2, versículo 6, João diz assim, 1 Epístola de João 2,6: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Devemos seguir o exemplo do Senhor. Tudo aquilo que ele fez, que ele ensinou, devemos colocar em prática, porque o que ele ensinou, ele também praticou. Ele andou fazendo aquilo que ele ensinava. Paulo também fala a respeito disso em Efésios, no capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1,6. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito. Fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Devemos então buscar imitar a Cristo para podermos chegar no reino dos céus, alcançar a nossa salvação. Aqui no ponto 2, o autor fala da autoridade no ensino de Cristo. Ele diz: quando o Senhor concluiu o ensinamento no Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada, atônita, perplexa, fora de si, com o que acabara de ouvir. Ele via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Então aqui a gente vê que o Sermão do Monte ele foi o primeiro de 5 grandes discursos que o Senhor Jesus fez, que está registrado ali no Evangelho segundo Mateus. E aqui, ao concluir esse primeiro grande discurso, as pessoas ficaram fora de si, ficaram maravilhadas. Como é que pode? Porque era algo inédito, algo poderoso, diferente daquilo que eles estavam acostumados, com os escribas. Por isso que Mateus registra e diz assim, no versículo 29 do capítulo 7. O versículo 28 e 29, né? E aconteceu que, concluindo este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensino, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então aqui a gente vê essa autoridade, né? Um poder da parte de Deus, né? Um poder que Deus deu, porque ele tinha, na verdade, ali nele,
esse poder, essa propriedade dessas palavras que ele estava falando. Porque essas palavras eram dele mesmo. As palavras, ele ali como Deus, né? Essas palavras eram dele mesmo. Então ele tinha autoridade, tinha propriedade para falar daquilo ali. Ele falava não somente como alguém que conhecia, que ouviu falar, mas como alguém que estava ali como legislador, como alguém que realmente sabia o que estava falando, porque via dele mesmo. Então por isso que ele tinha essa autoridade ao falar, a utilizar ali essas palavras. Então, aqui nós vemos, né, que essa autoridade que o Senhor Jesus tinha, que deixou essas pessoas atônitas, admiradas, ela vinha do próprio Deus. Lá em João, no capítulo 17 e versículo 2, João 17, 2, versículo que o autor até cita aqui, diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Ou seja, que poder, autoridade, né? Exousia, né? Do grego. Então a gente vê aqui que isso daqui indica, né, essa autoridade, um poder, algo que faz parte dele, algo que vem dele. Então aqui também em Mateus no capítulo 28 e no versículo 18, Jesus também fala a respeito dessa autoridade quando ele diz: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Então aí nós vemos que o Senhor Jesus ele tinha essa autoridade ela vinha do Pai. Então os seus ensinos eles eram perfeitos, eles eram espirituais. Então Jesus ele praticava aquilo que ensinava. Ele trazia ali, debatia questões críticas entre as pessoas. Ele não ficava somente tratando ali de rituais, de coisas que não iriam melhorar a vida das pessoas, tirar aquelas pessoas da sua vida pecaminosa. Ele debatia questões críticas, trazendo o verdadeiro entendimento, como a gente viu ali quando ele disse que veio para cumprir a lei. Cumprir ali é o plerô, né, no grego, onde ele veio trazer, na verdade, um aperfeiçoamento, trazer o verdadeiro sentido da lei, o sentido espiritual. E ele tinha, Jesus também ali, poder para convencer os seus ouvintes através da sua graça. A gente vê que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Jesus estava falando ali para aquelas pessoas e ele já tinha esse poder para convencer, um poder que partia dele. Isso tem a ver com a sua autoridade. Então, quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós anunciamos debaixo dessa autoridade, a autoridade que está na palavra de Deus. Paulo falando para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, e os versículos 16 e 17, e depois no capítulo 4, versículo 2, a gente vê Paulo dizendo o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja o poder que essa palavra tem, a autoridade que essa palavra tem para fazer tudo isso, para transformar o homem. E aí Paulo conjura, pede para que Timóteo faça o seguinte, no versículo 2 do capítulo 4, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então aqui você vê que Paulo ele insiste para que Timóteo pregue a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem essa autoridade, que tem esse poder. Nós, por nós mesmos, nós não temos esse poder, essa autoridade, mas a palavra de Deus, ela tem para transformar, para fazer. E finalizando o ponto 3 do tópico 3, Jesus como a nossa identidade. O autor diz que é preciso andar como filhos de Deus agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, né, as bem-aventuranças, como a gente já viu na primeira lição, sendo sal e luz do mundo, vimos isso na segunda lição, priorizando a justiça de Deus, como ele ensinou que a nossa justiça ela deve ser superior dos escribas e fariseus, é uma justiça diferente, vivendo o amor de Cristo, né, o amor que perdoa, o amor que busca a reconciliação, o amor que não vai buscar a mentira e sim a verdade, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, que estão os atos piedosos que nós também aprendemos. Somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo, a hipocrisia e procurar fazer a vontade de Deus com verdade.
Aí o autor finaliza dizendo: essa tem sido a sua identidade? Então aqui você vê um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu nos ensinamentos de Jesus. E finalizamos na lição de hoje mostrando que não devemos ficar apenas com esse conhecimento, mas pô-lo em prática. Porque se nós não pormos esse conhecimento em prática, seremos como um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e aí vem as tempestades, vem a chuva, vem os rios, vem o vento e vai derrubar. Devemos edificar sobre a rocha, devemos pôr em prática essas palavras que aprendemos. O Sermão do Monte ele é constituído de ensinamentos práticos que nos levam, aí, quando nós praticamos, a sermos semelhantes a Cristo. Então aí nós podemos dizer que a nossa identidade como cristão é Jesus. Como eu falei, o fruto do Espírito Santo que é gerado dentro de nós quando andamos no Espírito, quando cumprimos a palavra de Deus, ele nos transforma, nos molda para sermos semelhantes a Cristo. Claro que nós ainda não somos perfeitos como ele é, mas se seguirmos a palavra de Deus, formos fiéis até o fim, um dia o seremos. Aí falando no aspecto escatológico, aí o aspecto da glorificação. Como João fala em 1 João no capítulo 3 e o versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então aqui, João falando a respeito da nossa glorificação. Paulo também fala a respeito disso em Filipenses. Essa, meus irmãos, é a nossa esperança. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então ainda não somos perfeitos, mas um dia, se continuarmos perseverando, o seremos. E aqui, para concluir, o autor diz que o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. Então aqui nós falamos a respeito de todo o Sermão do Monte, uma lição maravilhosa, uma revista maravilhosa nesse trimestre. Trouxemos vários ensinamentos práticos que devem ser colocados em prática no nosso dia a dia. Aí sim, ele valerá a pena. Então aqui encerramos a lição desse trimestre, a lição dos valores do Reino de Deus encontrados ali no Sermão do Monte. Na próxima lição, na próxima aula, nós já estaremos trazendo a lição nova, a lição do próximo trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Essa é a próxima lição, a lição que estaremos estudando já a partir da próxima aula. Encerramos hoje a lição do segundo trimestre e agradecemos a Deus por tudo. Se você está até esse momento aqui conosco, acredito que você gostou desse vídeo, então peço que curta, compartilhe também aí com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos, para que sejam edificados na palavra de Deus. Se desejar, também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você acompanhe todas as notificações, os vídeos que a gente coloca também aí com outros ensinamentos. E não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.